Amém. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós nos encontramos novamente no dia 2 de agosto de 2020 para mais uma vez aprendermos da parte do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição 5, que fala sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. Uma continuidade da lição que vimos no domingo anterior, que falou da situação difícil com que o povo de Israel se encontrou depois de uma calúnia, de uma mentira inventada ao rei Artaxerxes pelos seus inimigos, os samaritanos, e o povo desfaleceu e não deu continuidade à construção. Mas agora eles retomam novamente e a gente vai ver todo o contexto com que isso aconteceu e quão foi importante a palavra de Deus através dos profetas usados naquela época. Amém? Vamos iniciar com oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo, porque tu és poderoso, porque o teu nome é grande e porque, Senhor, tu estás acima dos céus. Pai amado, nós te louvamos pela tua provisão, nós te louvamos, Pai amado, porque mais uma vez estamos aqui para aprender da tua palavra, para sermos edificados através, Senhor, da tua palavra. E a tua palavra é Jesus. Jesus é que nos edifica através do Espírito Santo de Deus. Senhor, fica conosco, abençoa cada um dos teus filhos, Pai amado, que estão aqui juntamente com a sua família para escutarem da tua palavra, Senhor. Edifica a família do teu filho, restaura a família, Pai amado, da tua igreja, Pai amado. Aqueles que estão afastados, Senhor, traz de volta, Pai amado. Aqueles que precisam agora de uma cura, Senhor, tu és um milagre, entra com a tua cura, em nome do Senhor Jesus, Pai. E assim nós te pedimos por tudo, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o textual da nossa lição de hoje, ele fala que ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Pode, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Esse é o nosso textual. A verdade prática nos fala sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, capítulo 2, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 12, e ainda livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. Esdras fala assim no capítulo 5, e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Versículo 2, então se levantaram Zorobabel, filho de Seitiel, e Jesua, ou Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saitiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Seitiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote de todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias 4, de 6 a 10, e respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graças a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo:
as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Louvado seja Deus. A programação das nossas aulas está disposta de acordo com o periódico que nos apresenta. Então, no tópico 1, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Os subtópicos 1, 2 e 3 nos trazem: Deus levantou 2 profetas, o resultado da mensagem dos profetas e ainda o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão do templo. Tópico 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Sobre o tópico 1 e 2, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento e essas mesmas manifestações sobrenaturais no Novo Testamento é o subtópico 2. No tópico 3, o mistério de profeta à luz da Bíblia. Subtópico 1, o profeta na dispensação do Antigo Testamento e o profeta na dispensação do Novo Testamento é o subtópico 2. Bem, vamos para a nossa introdução. A introdução é bem simples, porque traz a simplicidade também do que Deus fez com o povo de Israel. Então, Deus usa o ministério de 2 profetas para a restauração de Israel. Então, Deus usa tanto Ageu, como também usa Zacarias para falar a ambos, para falar a Zorobabel, para falar a Zorobabel era o líder espiritual, Josué, que era o sumo sacerdote, e para falar para todo o povo de Israel que ali estava. Porque eles haviam recebido, né, uma mensagem negativa, ele tinha recebido uma mensagem caluniosa, né, o povo samaritano havia caluniado o povo de Israel frente ao rei da época, que era Artaxerxes, e o mesmo tinha ordenado para a construção, mas essa mensagem não foi de Deus e nem muito menos a vontade do Senhor. Então eles pararam porque aí na lição anterior nós já vimos, os 2 líderes precisavam ser chamados a atenção por Deus. Então Deus, com misericórdia, vendo a situação de Israel, vendo a situação de Zorobabel, vendo a situação de pecaminosa do sumo sacerdote Josué, ele enviou 2 profetas que foram profetizar o povo de Israel e a seus líderes, né? E foram levar o quê? A palavra de Deus. Foi exatamente a palavra do Senhor que transformou a vida de Israel e deu condição para que eles se revigorassem. Tanto estimulou a Zorobabel, a liderança, né, espiritual daquele povo, do povo de Israel, como também restaurou as vestes sujas, né, manchadas de Josué, e agora lhe deu vestes novas, agora sem pecado. E aí agora eles tinham toda a condição de estimular o povo. A palavra também do Senhor veio ao povo também, principalmente no que diz respeito à sua estruturação espiritual, à sua busca por Deus. Nós vamos ver isso durante toda a lição. E o povo se voltou para Deus e começou novamente a construção do templo do Senhor. Então, isso se deu através da mensagem trazida pelos profeta Ageu e profeta Zacarias. Tópico 1, Deus suscita os profetas Ageu e profeta Zacarias. Deus levantou 2 profetas, né? Como já falamos, tanto Ageu como Zacarias se voltaram para Deus, eles escutaram a voz do Senhor, o Senhor falou para eles, Zacarias, de maneira singular, através das visões, nós chamamos das visões de Zacarias, o Senhor, Deus, visitou o profeta, e o profeta foi espontaneamente, ele não foi pago, ele não recebeu, ele não fez exigências, simplesmente ele chegou de surpresa a Jerusalém, e chegando lá, procurou os seus líderes e de maneira intrépida entregou a palavra do Senhor a Zorobabel, entregou a palavra do Senhor também a Josué. E às vezes palavras duras para que eles entendessem a verdade do Senhor. Ageu também partiu do mesmo princípio e entregou a mensagem aos líderes e ao povo de Israel. Profecia a Zorobabel,
que foi que o profeta Zacarias, Deus trouxe através do profeta Zacarias a Zorobabel? Zacarias capítulo 4, versículo 6, versículo 7, versículo 9, diz assim: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Versículo 9. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Essa palavra de estimulação ao profeta Zacarias. É claro que todas as suas visões, as outras visões que Zacarias teve relatadas nesse livro, nesse profeta menor, né, elas se voltaram para várias visões, inclusive as visões do candeeiro de ouro, né, com as suas 7 hastes, né, e que eram alimentadas ali por duas plantas ali de oliveira. Essas 2 plantas de oliveiras eram exatamente os ungidos, eram esses 2 profetas que alimentavam o povo e a sua liderança com a palavra de Deus. Azeite quer dizer palavra. Eles estavam sendo alimentados pela palavra, e assim foi até terminar a construção do templo. Eles estiveram ali também cooperando espiritualmente com o povo, cooperando espiritualmente também com os líderes de Israel que ali estavam. Tá? Então é importante frisar isso. Então aconselho você, não tem como a gente descrever todas as visões do profeta Zacarias na aula de hoje, mas eu conclamo a você para que leia tanto Ageu como leia o profeta Zacarias, para que entendamos como foi que Deus usou cada um desses profetas através da sua palavra para estimular o povo de Israel e para levá-los ali a seu arrependimento pelos pecados praticados e voltar-se à reedificação do templo do Senhor. Ainda, a profecia a Josué era uma mensagem de perdão, de restauração, como nós vimos na lição anterior. Josué ou Josua, né, entre a sua questão da origem do nome, né, essa diferença, mas significa a mesma coisa, é o mesmo sumo sacerdote. Ele recebeu uma palavra agora de restauração, né, para que ele pudesse estar mudando de vida, e aquelas vestes suas significa pecado, né? Imagina uma liderança em pecado, nada vai para frente. É necessário que o líder conheça Deus e siga os seus mandamentos, para que possa agradar o Senhor. Tá? Por isso que perdeu a visão. Tanto Zorobabel como Josué perderam a visão. Por quê? Porque estavam longe de Deus. A ponto de serem caluniados, a ponto de chegar à dificuldade, à adversidade, e eles simplesmente pararem. Sério, não tem o que fazer. Né? Esse povo não tem mais nenhum jeito. Né? Esse povo não presta, ou qualquer outra coisa, mas o líder, que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não desiste. Por quê? Porque ele entende o propósito de Deus para a sua vida, e ele continua firme, independente da adversidade e da situação difícil. No momento era o parar, né, o cessar de todo aquele trabalho do templo. Então eles se acomodaram, não foram ao resto a Artaxerxes, não mandaram nenhuma carta refutando, né, as mentiras feitas pelos samaritanos, e ficou por isso mesmo durante 15 anos. Durante 15 anos eles ficaram parados, até que a mensagem do Senhor veio. O Senhor teve misericórdia, o Senhor olhou para Zorobabel, olhou para Josué, que era a liderança, olhou para o povo e disse: eles não vão se mexer sozinhos. Eu preciso intervir e dar solução para que eles retornem a uma vida comigo, a uma vida de relacionamento comigo. E assim Deus fez, e mandou os profetas, tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias. E Deus continua fazendo assim, com a sua vida e com a minha vida. Às vezes a gente está numa situação de que não sai do lugar, né? E o Senhor, de maneira maravilhosa, manda a profecia para cada um de nós. E sabe qual a profecia? É aqui, ó. É a sua palavra. A principal profecia é essa aqui. O principal profeta é Jesus Cristo, porque ele é o verbo vivo descido do céu. Essa palavra é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida descido do céu. Então é necessário que a gente entenda que a palavra do Senhor é que nos edifica, é que nos coloca no caminho certo. Então dediquemos
tempos preciosos, tempos de qualidade para meditarmos na palavra do Senhor. Pode ter certeza que isso vai transformar a tua vida. Louvado seja Deus. Então, a profecia também veio a Josué. Por quê? Porque ele estava em pecado. Então, houve uma mensagem de perdão e uma mensagem de restauração, porque o nosso Deus também é Deus perdoador, é Deus misericordioso e perdoa o pecado daquele que se arrepende. Ele não escuta o pecador em qualquer das suas demandas, mas aquele que se arrepende, a única oração que Deus atende do pecador é exatamente a oração de arrependimento, de pedido de perdão, para ter um relacionamento novamente com ele. Aí você pode orar à vontade e Deus vai escutar as suas orações. Zacarias capítulo 3, versículo 3 até o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. E a palavra do Senhor é muito clara nos profetas de que esse anjo, diz, o anjo do Senhor é Jesus. Então ele estava com vestes sujas diante de Jesus Cristo. Então ele precisava se arrepender. Jesus ali deu o seu perdão. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhes essas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa na sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor, Jesus, estava ali. Viu? Assim como ele está aí do seu lado, para trocar as tuas vestes sujas, para transformar a tua vida pecaminosa numa vida restaurada, numa vida maravilhosa de paz. Não estou dizendo uma vida isenta de adversidades, não estou dizendo uma vida cheia de dinheiro, não estou dizendo uma vida de carros novos, de carro novo, eu estou dizendo uma vida santa diante de Deus. Com adversidades, sim, porque no mundo tereis aflições, mas sendo bom ânimo, mas com Deus do seu lado, lhe dando vitória a cada dia e cuidando de você. Esse é o propósito da salvação de Deus. Deus levantou dos profetas ainda a profecia ao povo, né? Então, o povo ele abandona a casa de Deus em detrimento dos cuidados da sua própria casa. Nós vimos isso na lição anterior também. E o profeta Ageu, Deus usa o profeta Ageu para trazer uma mensagem também para esse povo. Diz assim, ó, semear muitos e colheis pouco, comeis mais, não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saquetel furado. Olhar-te para muito, mas eis que alçastes pouco. E esse pouco, quando os trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ageu capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Versículo 6 e o versículo 9. O versículo 8 ele diz assim, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me guardarei e serei glorificado, diz o Senhor. Isso é o desfecho daquele povo que se volta para o Senhor. E aí eu quero trazer muito claro que o texto não fala especificamente de levar dinheiro para a congregação, levar dinheiro. Não. Eu queria deixar bem claro que o abandono à casa de Deus, a casa de Deus na época do povo de Israel, né, do Antigo Testamento, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Deus se fazia presente no meio do povo através da construção da sua casa. É onde exatamente ficava a Arca da Aliança, que correspondia à presença de Deus. Correspondia à presença do Senhor. E o povo abandonou a casa de Deus, abandonou a presença de Deus. Não fazia questão do Deus Todo-Poderoso estar no meio deles. Trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, eu quero que você entenda isso. Hoje nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de nós. Nós somos casa de Deus, como já vimos em várias outras lições. Então, o cuidado que nós devemos ter agora é com a casa de Deus. É nós que somos templo do Espírito Santo de Deus. Vai habitar o Espírito Santo de Deus numa casa onde há pecado? Não. Você, como casa de Deus, deve cuidar de si mesmo agora.
Lá naquela época, eles estavam cuidando dos seus próprios negócios, das suas próprias casas estruturadas. Isso que quer dizer a palavra do Senhor. Eles estavam cuidando de si e não se importavam mais com Deus. A presença de Deus não era mais importante. É por isso que a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, vos serão fornecidas pelo próprio Deus. A primeira coisa que você tem que cuidar é da sua vida. É do seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Você vai, porventura, pegar o seu corpo e se unir com a meretriz? Não, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você vai pegar o seu corpo e se entregar aos prazeres carnais desse mundo, que agrada ao inimigo? Não. Você precisa ter a sua casa que agrade ao Senhor, vivendo a palavra de Deus que agrada a Deus. Hoje nós vivemos em uma condição diferente. Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, e agora nós temos livre acesso a Deus, e desde o início, como que Deus fez cada um de nós para a habitação do Espírito Santo de Deus, para a morada do Altíssimo, agora nós novamente temos a condição de morar, de que Deus habite em nós. Eu quero deixar muito claro isso para que você entenda. Para que você entenda que Deus não barganha, não te dá salvação porque você dá grandes ofertas, porque você é dizimista todo mês. Não, isso aí é porque você ama a Deus que você faz isso. Toda pessoa que ama a Deus entende que ele faz parte, que ele é figura participante, ele tem prazer, ele tem amor de ofertar a casa do Senhor para que se mantenha as coisas na casa do Senhor e principalmente para que se a palavra do Senhor seja divulgada, seja anunciada. Quem ama a Deus e sabe o que Deus fez por sua vida, para você escutar a voz do Senhor, alguém falou para você. Você escutou através de algum equipamento de som. Você foi a uma igreja, você foi a um templo construído. Então, é necessário. Deus levanta as pessoas. Agora, se você é amante do seu próprio dinheiro, você não ama Deus. Você ama ao seu dinheiro. Logo, não haverá salvação para ti. Então, primeiro é amarmos a Deus e sermos fiéis, claro, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, mas o texto não diz isso. O texto diz exatamente que você deve cuidar de você, porque você agora é templo do Espírito Santo de Deus. Ter a sua vida edificada em Deus e na sua palavra. Tá bom? Queria deixar muito claro isso, né, para que as pessoas não entendam o texto da palavra de Deus diferente. Tá? Mas essa é a verdadeira mensagem da palavra de Deus para cada um de nós. Então, a palavra também veio também ao povo, para que o povo se voltasse também para Deus. Sobre o tópico 2, o resultado da mensagem dos profetas. O que isso resultou? Então, os líderes foram encorajados e o povo foi renovado. Né? Os líderes se ressuscitaram depois que os profetas vieram, que escutaram que Deus era com ele, que escutaram que Zorobabel escutou, era você que vai construir o templo de verdade. Né? O profeta Josué, eu estou aqui para purificar a tua vida. Quando ele viu que o Senhor ia perdoar ele, que o Senhor não ia matá-lo, ele se animou, disse, sim, pois eu quero ter uma vida novamente com Cristo, né? Eu quero ter uma vida novamente com o Senhor. Né? Então, às vezes a gente está tão desanimado, a palavra do Senhor veio tão maravilhosa, às vezes a gente está numa situação tão difícil, você pega a palavra de Deus e vai ler, o Senhor começa a falar com você através dos salmos, através dos provérbios, através dos profetas, Deus começa a falar com você através do Novo Testamento, dos atos que os apóstolos fizeram, o Senhor começa a falar com você através das epístolas do apóstolo Paulo, o Senhor começa a falar com você através do livro das revelações, o Apocalipse, e você se sente revigorado, cheio de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é o verbo vivo descido do céu, é Jesus, só ele tem a condição de transformar a tua vida. Então os líderes, seguramente, através da palavra do Senhor, vindo através dos profetas, tiveram a vida restaurada, a vida renovada, foi um renovo da parte do Senhor. Até o próprio profeta Isaías falando, o próprio profeta Zacarias, falando ao povo, diz muito claro que o Senhor trouxe um renovo, uma renovação para o povo. Então o povo foi sim renovado. Os inimigos ficaram desbaratados diante da palavra. Quando os samaritanos viram que o povo de Israel estava construindo o templo, reconstruindo, retornaram com aquela alegria toda para fazer a palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor chegou a eles estavam renovados, estavam encorajados. Então os inimigos samaritanos foram lá e perguntaram, quem mandou, né, vocês reconstruir, votar a reconstrução desse templo? Aí o povo se levantou e falou, olha, quem mandou foi Deus.
ele usando Ciro, está lá o edito do rei, e nós estamos firmados no edito do rei e na palavra do Senhor, e vamos continuar construídos sim. Olha, outra postura que eles tiveram. E o que foi que restou para os inimigos, os samaritanos? Eles viram a situação, que eles estavam também dentro da razão, porque o rei, eles tinham um edito real, eles estavam animados agora, estavam firmes à palavra do Senhor, então eles foram escrever uma carta para o rei Dário, na época já era o rei Dário, e mandaram essa carta para o rei Dário, e disseram para o rei Dário conferir se realmente tinha um edito de Ciro, e ele foi lá, conferiu, e ele disse, olha, é para o povo continuar construindo-se um templo, para que o templo seja restaurado, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, também possa zelar pelos filhos, pelos meus filhos, assim disse o rei Dário. E ele foi ainda mais o edito do Ciro. Ele deu ainda mais condições para que o povo de Israel continuasse construindo o templo. Tanto que eles terminaram a construção 3 anos depois. Há cerca de 18 anos eles terminaram o templo por completo. E ali foi uma grande alegria. O povo se voltou para Deus e passaram a adorar novamente o Senhor dentro do templo. A presença do Senhor estava ali. E ele diz em Esdras capítulo 6 acerca dos inimigos. Também por mim, o rei Dário já diz, também por mim se decreta o que há de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, se paguem prontamente as despesas desses homens, para que não sejam impedidos. Impedido de quê? De construir a casa do Senhor, de reconstruir a casa do Senhor. Assim Deus faz, através da sua palavra, usa até o ímpio. O Senhor usa, às vezes tu só dobra os joelhos, o Senhor trabalha ao teu favor. Ao teu favor. Então, Josafá, por exemplo, foi guerrear, foi o que aconteceu. Ele diz, não precisa guerrear, só canta, louva. Né? E o que é que aconteceu? Deus deu vitória para ele, ele não entrou nem em peleja física. A peleja que ele entrou foi ali espiritual, louvando ao Senhor, pedindo sua graça. Então, assim que Deus faz, né? Através do seu povo, é apenas nós preservarmos o encorajamento através da palavra do Senhor e a nossa vida limpa, a nossa vida íntegra diante de Deus. Não com pecados, mas com santidade diante do Senhor, que Ele vai cuidando de cada um de nós, independente da adversidade. Louvado seja Deus. Então, tópico 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Então, os profetas permaneceram lá, e foi trazendo a palavra do Senhor, e aí é interessante o que diz lá na visão de Zacarias, de que existiam ali do lado direito e do lado esquerdo duas oliveiras, né, que era exatamente liberando o azeite ali para aquele candeeiro, para que o fogo não apagasse. O fogo não apagasse. Então, ele continuou aceso na vida do povo de Israel. Esdras capítulo 6, versículo 14, versículo 15, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Não é a profecia por si mesmo, é a palavra de Deus entregue aos homens através dos profetas. Filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia do 3º mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Então, assim, concluiu-se o templo e Deus deu vitória ao povo de Israel. Louvado seja Deus. Síntese do tópico 1, os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Né? Então, no Antigo Testamento, se tinha o ministério profético, se tinha os profetas. E os profetas, eles se valiam como boca de Deus. Os profetas eram o intermédio, né? No ministério profético, os profetas eram os intercessores, vamos dizer assim. Né? Deus falava com eles, eles falavam com o povo. Assim foi com Moisés, assim também foi com Elias, assim também foi com outros grandes profetas que o Senhor utilizou, né? E no caso de Moisés, patriarca também, além de profeta, e falava com o povo, né? A ponto, por exemplo, de Deus falar, olha,
eu falo através de profetas, de visões, com quem eu quero, mas com Moisés eu falo face a face, né? Então ele era um intermediador ali entre o povo de Israel e o próprio Deus. Tanto que várias vezes que Deus atentou para destruir o povo de Israel na caminhada do deserto, né? Moisés interviu na frente e se colocou no meio. Senhor, tu tem que me matar primeiro, né? Se for querer matar esse povo aqui, que é o teu povo, viu, Senhor? Se tu for matar eles, eu tenho que matar primeiro. E aí, várias vezes, Moisés se colocou na frente como pastor, como profeta, né, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Então, no Antigo Testamento era assim, né? No Novo Testamento, a gente vai ver, não existe mais o ministério profético. É claro que existem profecias, mas o ministério profético, não. Mas no Antigo Testamento, as manifestações sobrenaturais, através do ministério profético, eram reais. Né? Então, tinha tremendas manifestações sobrenaturais, milagres, curas, intervenções divinas, né? Enfim, né? Existiam, né, com frequência isso através desse ministério, do ministério profético. Então, a gente olhando Êxodo capítulo 4, versículo 17, toma, pois, esta vara na tua mão, com que ferirás, com farás os sinais. Então, muitos sinais eram feitos, né, através também do ministério profético, aí exatamente usando Moisés nesse contexto. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39, diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Manifestações sobrenaturais, utilizando o ministério profético agora do profeta Elias, né, que orou ao Senhor, e o Senhor fez cair fogo do céu. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a manifestação sobrenatural do Novo Testamento, dons espirituais, né, são que marcam aí a manifestação sobrenatural no Novo Testamento, usando principalmente ali os apóstolos, né, tanto os apóstolos como também o próprio apóstolo Paulo, como nós vamos estar observando aqui alguns contextos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nesse contexto, dons espirituais, não o ministério profético em si, né? O verdadeiro profeta do Novo Testamento chama-se Jesus Cristo. É só ele que faz a mediação entre homem e Deus, né? Então, ele é o profeta maravilhoso, enviado por Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 também nos mostra muito claro isso, acerca do profeta Isaías. O profeta Isaías falando ao seu liderado, né, Timóteo, ao seu filho na fé: não desprezeis os dons que há em ti. Nós não podemos desprezar o dom. É claro que o ministério de profecia, ele já encerrou, como nós vamos ver na palavra, o próprio apóstolo João encerrou João Batista, como fala nos evangelhos, né? Mas o dom de profecia continua. Deus continua falando conosco através das profecias. Mas o apóstolo Paulo completa aqui para para Timóteo: não desprezeis os dons que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos dos presbíteros, dos obreiros. Tá bom? E ainda, o apóstolo Paulo, falando sobre os dons aqui agora para cada um de nós, ele diz: muito bem, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, porque quem profetiza a igreja, edifica a igreja. Quem fala em línguas, fala a si mesmo, edifica a si mesmo, e fala com Deus, né? Fala com Deus. Mas quem profetiza a igreja, edifica toda a igreja, edifica o irmão. Então, aquele que profetiza a igreja. Tá? Dom espiritual que deve ser mantido nos nossos dias,
porque Deus também se utiliza desse dom. Então, quando procurar, busque, sim, no espiritual. Lembrando só um tópico importante, que o apóstolo Paulo também falando aos crentes a Coríntios, falando sobre o amor. Ele disse, olha, poder ter todos os dons, dom de profetizar, mas se não tiver o dom sobremodo excelente, que é o amor, de nada valerá. Bom? Então, antes de buscar os dons espirituais, busque primeiro um relacionamento íntimo com Deus e com o seu irmão, para que se concretize o primeiro dom, o dom de amor, independente do que aconteça. Porque Deus nos amou assim, de maneira incondicional. Ele decidiu nos amar. Não tinha nada que existisse em você, em mim, que chamasse a atenção de Deus para nos amar. Foi só a sua misericórdia. Então, enquanto nós não amarmos uns aos outros como Deus nos amou, nada de dom espiritual. Né? Por isso que muitos estão usando os dons espirituais por aí para ganhar dinheiro. Muitos estão usando os dons espirituais, pelo menos a falácia dele, né, para qualquer outro bem material, para qualquer outra situação material, para os seus próprios deleites, para a sua própria casa, como diz a palavra do Senhor. Né? Mas não é para ser assim. É para ser usado para o reino de Deus e para a glória de Deus. Síntese do tópico 2, o ministério profético é uma prova da manifestação do Deus Todo-Poderoso. Tópico 3, o ministério da profecia, à luz da palavra de Deus. Subtópico 1, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Os profetas eram mensageiros de Deus, eram tutores espirituais e materiais. Então, o povo de Israel buscava o profeta não só com uma mensagem de Deus, mas ele buscava uma mensagem de tudo. Eles eram tutores espirituais. Qualquer coisa, eles procuravam o profeta. O profeta sabe, o profeta resolve. O profeta, né? O que a gente hoje faz, ajoelho, dobra o joelho, busca a Deus, através de Jesus Cristo, Pai do Senhor, em nome de Jesus, faz isso por mim. Né? Então, dessa mesma forma, eles faziam com os profetas na época, os profetas, simplesmente o ministério profético. Né? Eles faziam isso que os profetas, a maioria do tempo, foram acompanhados, os reinos foram acompanhados pelos profetas, e o profeta fazia exatamente isso. E aí, nós trazemos um exemplo em 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, porém, ele lhe disse, eis que há na cidade um homem de Deus, é um homem honrado, e é tudo quanto diz sucede, assim, infalivelmente. Vamos agora lá, porventura não nos mostrar o caminho que devemos seguir. Isso Saul, atrás das jumentas que haviam perdido, também foi procurar o profeta para que ele dissesse, ajudasse ele na busca por aquilo que havia perdido. Tá? Êxodo capítulo 19, versículo 7 e 8 diz, e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, Moisés trouxe a mensagem para o povo, e do povo levou ao Senhor. O povo não tinha acesso a Deus. Quem tinha acesso a Deus era Moisés, por causa da intimidade que ele tinha com o Senhor. É um grande profeta também, grande patriarca. Tá? E ele foi, assim, utilizado pelo Senhor. Então, os profetas, nessa época, tinham essa condição de fazer a intermediação entre Deus e o povo. Né? No Novo Testamento não funciona assim. No Novo Testamento é diferente. Nós temos um profeta maior, um profeta excelente, um profeta que passou pelas nossas circunstâncias, um profeta que experimentou tudo que nós fazemos, mas sem nenhum pecado. Todos os outros profetas pecaram, todos os profetas tiveram falha, mas Jesus Cristo nunca encontrou falha em nenhuma coisa que abonasse ele. Mas ele foi perfeito em tudo o que foi fazer. Por quê? Porque ele é o nosso profeta, o nosso Deus. Então, a profecia na dispensação do Novo Testamento, a diferença entre ter o dom de profetizar e o ministério profético. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Venho frisar para você, existe grande diferença entre o ministério profético alçado no Antigo Testamento e que se encerrou em João, né, em João Batista, né, encerrou-se nele e levantou-se um maior profeta, um grande profeta, Jesus Cristo. Ele é o grande profeta para toda a eternidade. É o que intercede entre Deus
E eu e você. Eu e você temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o plano perfeito de Deus. Então, existe uma grande diferença entre o ministério profético e as profecias. Hoje nós temos profecias? Temos sim. Só não ter ministério profético é desnecessário. Jesus já está aqui. Nós já temos acesso a Deus. Nós já temos a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo, o verbo vivo descido do céu. Nós já temos a Bíblia Sagrada. Não precisamos mais de profetas. Não precisamos mais estar atrás de uma pessoa, de outra. Ei, ora por mim. Ei, eu preciso falar, eu preciso saber uma coisa de Deus. Ora aí para Jesus te falar. Dobre os joelhos e ore, meu irmão. Dobre os joelhos e ore, fale com Deus. Fale com o Senhor. Não busque ministério proféticos, busque a profecia. A profecia está aqui. Eu só perguntar, mas Bruno, você acha mesmo que agora Deus não pode usar os homens para falar as profecias? Eu não disse isso. Deus usa quem Ele quiser. Deus usa um bêbado, Deus usa um animal, como usou o argumento de Balaão. Deus usa quem Ele quer para trazer a sua palavra. Mas a principal forma de Deus, a excelente forma de Deus falar ao teu coração é através da Bíblia Sagrada. Aqui está o verdadeiro profeta, o profeta sobre todos os nomes, Jesus Cristo. A sua palavra está aqui. A palavra de Deus, que é o verbo vivo, que é Jesus, está aqui. É o seu manual de vida. É o seu guia, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ainda traz em Petrocêncio, capítulo 5, versículo 19, versículo 21, não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém aquilo que é bom. A profecia chegou para você? Deus falando com você, amém. Como é que se prova a profecia? Se ela realmente se cumpriu. Né? Examinai tudo, examinai as profecias, examinai, retende aquilo que é bom. Né? Tem profecias que é clássicas, consagradas. Deus usa o profeta, a pessoa usa Deus em profecia, usando esse profeta momentâneo, não tem um ministério profético, mas ele é usado como profeta, essa é a grande diferença. Então ele vem entrar para o se Jesus mandou lhe dizer isso bem aqui. E começa a dizer para você. Aí tem coisas que só você sabe, são coisas íntimas entre você e Deus. Você, rapaz, não tem jeito dessa profecia não ser de Deus. Só eu que sabia disso. Mas tem coisas, que várias pessoas sabem, que a pessoa pode decorar e falar para você. Você faz prova, examina. Rapaz, vão se cumprir, vai dar certo. Eu tenho até hoje professores que costumo falar para alguns jovens, né? Até hoje tem um professor que você é muito rico, você vai ser muito rico, vai ter fazendas, vai ter isso, vai ter aquilo. Né? Até agora não se cumpriu, mas eu estou esperando para examinar. Né? Não vou desprezar também. Né? Não despreze as profecias mesmo, examinar tudo e retém aquilo que é bom. Tá bom? Não despreze as profecias. O ministério profético, eu sou profeta, meu ministério é de ser profeta. De conversa, rapaz. O ministério está aqui, ó, a profecia está aqui. Deus vai te usar em todos os dons que Ele quiser te dar, melhor ainda. Né? Mas que tem ministério profético, ninguém tem ministério profético. O ministério profético encerrou-se em João. Você pode ser usado poderosamente no dom de profetizar. E isso nós devemos buscar, sim, porque Deus é maravilhoso. Amém? Louvado seja Deus. Síntese do tópico 3. Os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Amém? Essa é a síntese do tópico 3. Como conclusão, nós temos Ageu e Zacarias foram profetas usados por Deus para a restauração do povo de Israel, com ministério firmado pelo próprio Deus. Com o advento de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o ministério de profetas já não seria mais necessário, pois ele mesmo é o profeta poderoso em obras e em palavras. Conclusão nossa, depois do estudo da lição, né, o periódico não traz essa conclusão, mas nós trazemos sim para que os irmãos possam estar sintetizando aquilo que nós vimos hoje nessa lição. Amém? Agradeço já desde todos, obrigado
ao meu Deus por tudo e agradeço aos meus irmãos pela atenção. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor amado, porque Tu és poderoso e Tu nos deu a Tua palavra como a profecia verdadeira, como a palavra do Senhor Deus aos nossos corações, que edificou o povo de Israel na época na época do profeta Zacarias, na época do profeta Ageu, Pai amado, e Tu continuou o mesmo Deus e continuou presente aqui no meio de nós. Obrigado por tudo, Pai amado. Nos ajuda, Senhor amado, a cada dia ter a Tua palavra e sermos edificados continuamente em Ti através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos por tudo e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e os guarde para toda a eternidade. Amém.